Olá, seja bem-vindo ao dia 82 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. Estamos no livro de Deuteronômio e para hoje é o capítulo 28, que é enorme, enorme, e também o Salmo 20. Mas vamos meditar no Deuteronômio 28, que todo crente deveria entender. E quanto mais eu leio o Deuteronômio 28, mais eu penso: uau, é por isso que o mundo não vai para frente. É por isso que as pessoas não evoluem. Em Deuteronômio 28, a gente começa lendo o seguinte: Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. O que eu acho assim grotesco, é nojento de ver, de saber, é o quanto a teologia da prosperidade promete que Deus vai te dar tudo e você não tem que dar nada para ele. Não só a teologia da prosperidade, mas também essa maldição da hipergraça, do povo que fala tanto sobre a graça do Senhor, mas ninguém está falando sobre a nossa resposta à graça do Senhor. Se você ler a sua Bíblia consistentemente, você vai ler o tempo todo. Se você fizer isso, você terá aquilo. Eu quero saber em que momento você achou que teria tudo sem precisar fazer nada, né? Alecrim dourado. Então, o 28, assim, olha, é se você seguir, obedecer. Se tem uma coisa que Deus exige de mim e de você, não é exigir. Você faz o que você quiser da tua vida. A gente faz o que a gente quer. Mas que Deus espera é que nós possamos obedecê-lo, possamos ser fiéis, né? Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, obedecer com fidelidade é independente do que você pensa, do que você sente, do que você julga, se tá frio, se tá chovendo, se tá sol, não interessa. Obedeça fielmente o Senhor, o seu Deus. Então, se seguir cuidadosamente todos os mandamentos. A gente não pode escolher qual mandamento eu vou obedecer. Ah, esse eu obedeço. Esse aqui Deus entende que é difícil. Deus não entende nada. Ele é Pai, Ele é Criador. E não tem nada, 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 nada que Deus peça para mim e para você que seja demasiadamente difícil de fazer. Porque o impossível é Ele que faz. Mas o que nós podemos fazer, nós temos que fazer. Aí no verso 2 continua: se, né? Depois desse se bem grande, se você ficar só com ele e fizer, todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. O que acontece quando você obedece? Fala para mim. Leia aí na sua Bíblia, capítulo 28, verso 3. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. Veja bem, o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem, ou seja, você vai ser atacado. Mas, o Senhor fará com que os seus inimigos sejam derrotados. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos deles. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor concederá grande prosperidade a vocês.
no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a terra fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje dou a vocês, e o seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje dou a vocês para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Ou seja, quando você está em obediência, você tem o seu coração alinhado ao coração do Senhor. Está alinhado com o plano e o propósito do Senhor para a sua vida e para a humanidade. Eu não sei em que momento, como eu já falei aqui, né, da minha trajetória de perseguir o Senhor, mas ninguém nunca me explicou o quão maravilhoso é obedecer o Senhor, que é na obediência ao Senhor com alegria, porque quanto mais nós obedecemos mais o Senhor transforma o nosso coração com alegria, com paz, porque estar em obediência, a obediência ao Senhor é um lugar de proteção. Por que que você acha que Daniel foi tão tranquilo para a cova dos leões, falando: Eu sei que eu não pequei contra o meu Deus? Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jogados na fornalha, foi a mesma coisa. Falou assim: Olha, Deus faz o que ele quiser, mas eu não me prostrarei diante de ídolos. Por que que eles fizeram isso? Porque a obediência é um lugar de proteção independente das circunstâncias. A obediência faz você olhar para Deus o tempo todo, sabendo que Ele é soberano em todo o tempo. Por isso, ter o seu coração alinhado ao dele é estar neste lugar onde você o reconhece em todos os seus caminhos, sabendo que Ele é Deus, que Ele é soberano, que está acima das circunstâncias, das emoções, das adversidades, da corrupção, da mentira, da traição, da inveja. Obedecer às leis que foi dada no Monte Sinai a Moisés para o povo de Israel, que se estende a nós, que somos enxertados na oliveira, é um lugar de proteção, é um lugar de alegria, de contentamento, de paz. Porque não importa o que aconteça ao nosso redor, se você está em obediência, você está em paz, sabendo que você está no lugar que Deus quer que você esteja, independente da circunstância. Independente se você está num trabalho difícil, num casamento que está passando por crises, quando você está neste lugar de obedecer ao Senhor, todos os seus mandamentos, você sabe que você não tem mentido, não tem invejado, não tem praticado imoralidade sexual. É o lugar de paz, de pureza. Então o Senhor vem e derrota o quê? Todos os seus inimigos que vão te atacar. Vão te atacar. Então, quando nós entendemos que o lugar de obediência é um lugar de prazer e de alegria, então todo mundo fala assim, ai, eu não sei você, né? Mas eu já encontrei cada crente desanimado em obedecer, ai, difícil, né? Ai, vida chata de obediência, que nada, gente. Obedecer é uma aventura. Obedecer é uma questão de fé. Porque para obedecer ao Senhor, você tem que ir contra a cultura. Quer aventura maior do que essa? De ir contra a cultura da corrupção, a cultura que fala que se você não der um jeitinho brasileiro, você não ganha. Brasileiro, né? Que coisa horrorosa. É ser conhecido assim, mas é assim, né, que o povo brasileiro é conhecido, a gente, né? Eu acabei de me referir assim, porque brasileiro gosta de uma maracutaia, gosta de uma coisa mal feita, né? Fala sério, socorro, Senhor. Mas Deus está falando conosco. Olha, mas quando você obedece, você é abençoado na cidade e também no campo. O filho do seu ventre será abençoado. As colheitas da sua terra, os bezerros, os cordeiros. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem.
Basta obedecer, mas não obedecer para barganhar com o Senhor, mas levar, né, que você seja levado até este lugar que obedecer, você entenda, você viva que obediência é um lugar de contentamento. Já teve vezes que eu, particularmente, obedeci ao Senhor com lágrimas, com choro, mas foi um processo tão importante para a mortificação do meu orgulho, da minha justiça própria, da minha vaidade, do- da minha necessidade de estar certa o tempo todo. E eu percebia que no processo de obediência o Senhor foi me moldando, até que aquela obediência, quando se completou, veio a paz, a alegria e o contentamento, por saber que eu estava fazendo algo que agradava o meu Pai, que está de acordo com o coração do meu Pai, e isso não tem preço. Ao passo que todas as vezes que eu já desobedeci, veio tristeza, vergonha. E aí eu entro na presença do Pai pedindo perdão, misericórdia e ficava me martirizando. Ainda fico, né? Porque eu não sou perfeita. De falar, por que que eu não obedeci? Por que que eu não obedeci? Obedecer é tão mais fácil. Obedecer é muito mais fácil do que você imagina. E a obediência te leva a este lugar de adorar o único Deus, o Deus vivo, o Deus digno de toda honra, toda glória e todo louvor, te leva a adorá-lo, pura e simplesmente. Ao passo que, se você desobedece, acontece isso que está no verso 14. Você começa a seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Quando você desobedece o Senhor, quando você rompe com as leis do Senhor, você começa a prestar culto a demônios. Você começa a seguir ídolos inúteis, demônios que acabam com a sua vida. E aí, a partir do verso 15, nós lemos: Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje dou a vocês, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade, e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta, a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína, pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. O Senhor os encherá de doenças, até bani-los da terra em que vocês estão enfrentando para tomar posse dela. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre, inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo que a infestarão até que morram. E assim vai, gente. A lista de maldição é grande. Mas aí fala assim: ai, Deus. Gente, Deus não é carente, não. O Senhor soberano, Deus eterno, ele não é carente. Ah, então se eu não me obedecer, né, essa mente maldita aí, né, essa mentira, que fala, eu fico com ranço. Mas essa mentira de que, então Deus é assim, né? Se você não obedece, ele te castiga. Não, querido, vou te falar uma coisa. Você pode obedecer, como você pode não obedecer. Você fica tranquilo. Mas sabendo que, se você obedecer, tem bênção, e se não obedecer, tem maldição. Por quê? Porque é o resultado das suas escolhas. Se você quer entender batalha espiritual, se você quer entender batalha espiritual, você deve refletir, ler e ler de novo, e ler de novo o Pentateuco, especialmente o capítulo 28 de Deuteronômio, porque isso daqui está falando sobre leis espirituais que, quando são obedecidas, têm consequências, e quando são desobedecidas, também têm consequências, assim como as nossas leis civis. O que é lei, que quando você anda naquela lei, você fica o quê? Tranquilo. Agora, quando você infringe a lei, transgride a lei, quebra a lei, tem o quê? Tem consequência.
O mundo natural é um reflexo do mundo sobrenatural. Então, o Senhor só está falando assim: por que que o Senhor envia? Porque Deus é o justo juiz. Se você infringe a lei, aqui, vai no mundo natural, o que que o juiz vai fazer com você? Ele vai te mandar para a cadeia, ele vai te punir, ele vai pegar ali, de acordo com a Constituição, com as leis que estão ali escritas, ele vai te dar uma sentença. Por que que você acha que com Deus é diferente? Ai, porque Deus é amor. Isso não combina com Deus de amor, né? Esse bando de filósofo dentro da igreja, com uma fé filosófica. Ai, porque Deus é amor. Deus não manda nada de ruim para ninguém. Aham, aham. Deixa eu te contar. Deixa eu te contar. Deus maravilhoso. Ele é o justo juiz. Deus é o justo juiz. Se comportou bem, obedeceu às leis, andou conforme as leis, vem o quê? Bênção. Andou mal, quebrou as regras, vem maldição. Vai você fazer a sua empresa crescer sonegando impostos para tu ver. Vai, faz sua empresa crescer sonegando impostos, que uma hora a conta chega. Aí o seu império é destruído. Aí vai falar que, ai, o juiz que não tem coração. Ué, você subornou, corrompeu esse tempo todo, e aí a conta chegou. E aí o salário do pecado é a morte, é a destruição. Então, cuidado, tá? Não, não infantiliza Deus, não. Quem infantiliza Deus são essas pessoas perversas que não querem que as pessoas saibam da verdade que liberta, da verdade que cura. A partir do momento que você começa a obedecer o Senhor, andar em obediência aos seus mandamentos, por amor ao Senhor, por querer mais dele, porque quanto mais você obedece o Senhor, mais você tem dele, mais você se regozija nele, mais você entende que ele é a sua força, mais a sua fé cresce, se fortalece. As bênçãos da obediência são extraordinárias. E as consequências da desobediência são também inimagináveis. Mas Deus, ele é tão bom, ele é tão bom, ele é tão bom que para aqueles que andam em desobediência, se arrependem dos seus maus caminhos, se convertem e passam a obedecer o Senhor, eles começam o quê? A ser abençoados. Ah, Deus é tão bom. Ele é o justo juiz. Sabe, então, o que a gente detesta aqui no Brasil, que é a redução de pena e tal, tal, tal. Mas se a gente pensar em termos espirituais, ao arrependido, o senhor fala assim: ah, deixa eu diminuir a pena dele. Ah, ele se comportou tão bem, vamos tirar ele da cadeia, vamos deixar ele livre para viver a vida dele novamente. Né? De uma maneira bem leiga, assim, explicando, porque é muito mais profundo do que isso. Queridos, a nossa alegria está em obedecer o Senhor. Porque obedecer o Senhor nos faz praticar, é uma maneira prática de vida. O primeiro e maior mandamento: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração. É impossível amar o Senhor e não obedecê-lo. É impossível. Então, se você fala que ama o Senhor e não obedece, você mente. Porque Jesus fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, os pratica e os vigia e vive por eles, este é o que me ama. Gente, só por Jesus falar isso, você deveria arrependa-se logo dos seus pecados. Que Jesus fala que nós só o amamos quando nós guardamos, quando nós vivemos os seus mandamentos. E se você ler com cuidado novamente o Pentateuco, de Gênesis até aqui, e passar o seu coração por ele, você vai ver o quanto você tem desobedecido ao Senhor, porque ao invés de praticar a justiça do reino, você tem praticado a sua própria justiça. Você não tem vivido pelos princípios do Pai, mas por princípios teológicos, que fala assim: ah,
Amém, aceitei Jesus, tá tudo bem agora. Não, não tá. Se você não mudar a sua conduta, se você não obedecer ao Senhor, se você não se atentar em amar o Senhor em primeiro lugar, não adianta. Não adianta falar que Jesus é seu Salvador, se as suas atitudes não condizem com essa salvação. Se as suas atitudes não fazem você realmente amar o Senhor, mostrar que você ama o Senhor. Amém? Então vamos meditar em Deuteronômio 28, sabendo que se tem maldição entrando na sua casa, na sua tenda, se os seus negócios não prosperam, se a sua família não prospera, se o seu trabalho não prospera, se nada do que você faz está prosperando, pode ser que existe alguma maldição sobre você por causa da sua desobediência. E você só vai descobrir isso no seu tempo de intimidade com o Senhor, porque Deus é bom e Ele nos revela sempre a verdade. Amém? Espero que você tenha se animado em obedecer o Pai, porque é maravilhoso. Pai, te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua justiça. Obrigada, Senhor, porque a tua justiça ela é perfeita. Ela é perfeita. Obrigada, Senhor, porque os teus pensamentos são muito maiores do que os nossos pensamentos. E isso, Pai, nos traz paz, porque sabemos que o Senhor é perfeito em tudo que faz, o Senhor é o justo, justo juiz. Então eu te peço, Senhor, por mim e pelos meus irmãos que têm buscado obedecer o Senhor, nos traz, Senhor, mais clareza de como viver isso, viver em obediência para te amar cada vez mais, Senhor. E eu te peço, Senhor, graça e misericórdia pelos meus irmãos que têm andado em desobediência, sem ter a plena consciência disso. Ó Senhor, fala com cada um deles, ó Pai, revelando a tua verdade, ó Pai, a tua verdade que liberta, a tua verdade que vai trazer para eles, olha, você está sendo amaldiçoado porque você está em desobediência. E assim, Senhor, que as pessoas, que os meus irmãos que confessam o teu nome possam ser realmente serem transformados pela tua palavra e se voltem para um caminho de obediência, amando o Senhor de todo o coração. Abençoa, Senhor, os teus filhos, os obedientes e os que ainda não estão em obediência. Alinha, Senhor, o nosso coração ao teu, para te amar cada vez mais. É isso que eu te peço, Paizinho, no nome santo de Jesus. Amém.